Bom dia, pessoal do YouTube, a paz do Senhor. Vamos dar continuidade ao nosso propósito de oração pelo Brasil. Hoje a palavra do Senhor para nós está lá em Amós 8:11. Está falando assim: Eis que estão chegando os dias, previno o Senhor, em que mandarei fome sobre toda a terra. Não simplesmente fome por comida, nem sede por água, mas fome e sede de ouvir e se alimentar da palavra do Senhor. Então, é esse tempo que nós estamos vivendo, né? Uma fome da palavra, da verdade, da palavra verdadeira do Senhor. Existe já uma fome e sede por aquilo que é verdade, e não pelas mentiras. Então, nós precisamos nos posicionar pela verdade, em favor da verdade, para que Deus traga à luz tudo aquilo que está oculto. Nós precisamos nos posicionar. E no mesmo livro de Amós, lá no verso 11, Amós 9:11, o Senhor fala assim: Eis, portanto, que naquele dia levantarei a tenda caída de Davi. Então, o que Deus fala conosco através disso, da tenda de Davi? Por que Ele não fala do templo de Salomão, que era grandioso, poderoso, vistoso? E Ele fala que Ele que vai restaurar é a tenda de Davi. Fala de uma simplicidade. A simplicidade da oração, da adoração de Davi. As coisas começaram de forma simples. Então, Deus procura o simples, o sincero. Não precisa de grandes coisas. Às vezes a gente acredita que precisa de grandes estruturas para adorar a Deus. E não, o Senhor está falando que Ele vai restaurar a tenda. A tenda somos nós. Nós somos a tenda do Senhor nos dias de hoje. Nós somos o lugar da habitação do Senhor. E o que Ele quer de nós, o que o Senhor tem buscado de nós? Uma adoração sincera, um coração puro, limpo, que é limpo e purificado na presença dEle. Então nós, por nós mesmos, não conseguimos limpar o nosso coração. É só a presença de Deus que consegue fazer isso por nós. Então o que Deus tem buscado para o Brasil? Verdadeiros adoradores. E não porque Ele almeja adoração, que Ele precisa, não. Tem anjos, tem querubins da sua presença 24 horas, desde quando foi revelado lá em Isaías, há quantos milésimos de anos atrás, dizendo para Ele: Santo, Santo, Santo. Tem os anciões que estão sentados no trono do Senhor, e toda vez que a presença do Senhor vem, eles tiram sua coroa, lançam sua coroa. Pode olhar lá em Apocalipse. Porque a coroa, o governo, diante da presença de Deus é nada. É nada. Então Deus não busca uma adoração porque Ele necessita da nossa adoração. Não, é porque a adoração sincera muda o nosso coração. Muda a nossa vida, muda o nosso estado, muda a nossa mente, que eu vejo que é o que Deus quer fazer no Brasil. Mudar a mentalidade dos brasileiros. De escravo, órfão, para governante, para filhos. De um sentimento de orfandade para um sentimento de filhos amados. Tem uma música que fala, que é uma música profética, que chama Abba, que fala sobre isso. Brasil, volta para casa. Você tem um pai. Então nós temos um pai. Nós não precisamos mendigar por um governo que nos oprime. Nós temos um pai que nós podemos recorrer, que nós podemos reivindicar, que nós podemos clamar. E Ele deixou bem claro: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, eu dos céus ouvirei, restaurarei a sua terra. Então a restauração do Brasil está na presença de Deus, está na adoração sincera, está na busca pela palavra, fome e sede da palavra. E continuar no simples, não buscar grandes estruturas. Lógico que existem igrejas grandes e pequenas que têm o presente de Deus. Eu ouvi isso ontem na pregação do pastor Ricardo Robertel. Se você puder, siga ele é uma voz profética dos nossos dias no Brasil. Pastor Ricardo Robertel, do Clamor pelas Nações. A escola do Clamor também é dele. Tem muitos anos que ele ora também pelo Brasil. E Deus tem dado a ele direções proféticas sobre o Brasil. Então, o que a gente precisa? Da presença de Deus. Da presença de Deus, da simplicidade. Simples.
A pessoa olha assim, quem é você? Né? Mas Deus tem falado assim, eu vou levantar os improváveis. Aqueles que não têm nome, que não têm grandes estruturas, que não tem... Eu vou levantar esses, como tochas minhas, como meus intercessores, como chamas acesas. E através desses improváveis virá a grande mudança que o Brasil precisa, grande avivamento. Mas nós precisamos segurar firme na mão do Senhor, crer como Josué e Caleb, naquilo que Deus diz, não naquilo que a gente está vendo acontecer. Amém? Então, feche seus olhos, vamos orar. Desculpa, gente. Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado por esse discernimento. Nós colocamos diante do Senhor nosso coração, nossa mente, para que nós sejamos transformados, para que sejamos mudados. Pai, essa janela que o Senhor abriu para o Brasil, Pai, que nós possamos aproveitar e adentrar sobre ela, Deus. Adentrar nessa oportunidade que o Senhor nos deu, nessa janela que o Senhor abriu, para que a gente mude o estado do nosso país, para que a nossa mentalidade mude, para que a gente saia do estado de escravo e entre na mentalidade de governo, como José, que outrora era escravo, era prisioneiro, mas o Senhor transformou ele em governador. Mas antes de ser transformado em governador, ele precisou trocar suas vestes, ele precisou fazer a barba, ele precisou mudar o seu exterior e também o seu interior, porque ele não seria mais um preso, ele seria um governador. Então que o Brasil possa ser mudado de dentro para fora, do coração do Brasil para fora, e nós sejamos mudados, transformados para viver aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, para que a gente desfrute daquilo que o Senhor reservou e guardou para nós. Que o Brasil tenha o seu cumprimento profético nesses últimos dias que o mundo está caminhando, que nós possamos entender e compreender o chamado do Senhor para nós. Que nós não sejamos como Sansão, que tendo grande poder, ficou cego, porque se prostituiu com as coisas no meio do caminho, com pessoas, com mulheres. Não, que o Brasil seja reto como José, que mesmo diante de uma grande proposta que poderia mudar a sua vida, que era a mulher de Potifar, ele correu para ser fiel ao Senhor. Nos dê esse coração, Pai, fiel ao Senhor, que ama o Senhor, que busca o Senhor com sinceridade, para que a gente chegue aonde o Senhor planejou para nós como nação. Em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado por nos guardar, nos preservar. E nós sabemos, nós temos um Pai. Nós temos um Pai, que é o Senhor. Amém, gente? Então, guarde seu coração. Se você puder, escute essa música, chama Abba. Se eu não me engano, ele chama Marcos Brunet. Ele é irmão do pastor Tiago Brunet. Ele chama, acho que Marcos Brunet. Ele escreveu essa música tem muito tempo, mas é uma música profética para o Brasil, falando sobre paternidade, sobre como nós somos filhos e quando nós precisamos dessa revelação de filhos do Senhor, amados do Senhor e coragem para poder enfrentar todas as coisas que estão acontecendo com força, com coragem e com convicção de que nós passaremos, que nós venceremos. E eu já falei aqui no outro devocional, no outro propósito, que vence quem resiste mais. Então nós precisamos ser resistentes. Amém? Porque maior é aquele que está conosco do que o que está no mundo. Bem, que Deus abençoe vocês.